Amém. A Meire me deixou meio abalada ali. Passou um filme na minha cabeça. Quase 30 anos. De tantas coisas, né? Tudo isso que ela falou é verdade. Nós precisamos mesmo, cuidar dos nossos pastores. E apesar de ser, né, comemorado hoje o Dia do Pastor, né, já tivemos uma homenagem, a palavra hoje não é a palavra que Deus colocou no meu coração, não é uma palavra diretiva para eles, é uma palavra para a igreja, é uma palavra para mim e para você, amém? Mas como a Meire falou, né, tudo que eu creio que todo o empenho, todo o esforço, toda a renúncia, toda a entrega, todo o trabalho, ele é recompensado quando a igreja, quando as ovelhas respondem a tudo isso que eles estão se dispondo. Nós estamos falando, né, de pastores, de homens e mulheres de Deus que têm nos ensinado, que têm cumprido um chamado, mas comprometidos com esse chamado. Quero ler um texto aqui que eu me lembrei na hora que a Meire estava falando, que está em Hebreus, não precisa abrir não. Mas o escritor de Hebreus, né, ele traz nesse livro instruções, conselhos preciosíssimos para a nossa caminhada cristã. E um deles diz assim, olha, obedecei aos seus líderes e submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós, eles cuidam das vossas almas, em outra tradução fala, como quem tem que prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo. Então, você quer honrar seu pastor, você quer agradar o coração do seu pastor, dos seus pastores, se nós queremos, né, alegrá-los, nós precisamos obedecê-los, obedecer aquilo que eles têm ensinado, obedecer aquilo que eles têm nos instruído, toda palavra que eles têm trazido da parte de Deus. É claro, querido, que esse texto e o que eu estou falando aqui fala de uma liderança sadia, de uma liderança saudável. Mas eu tenho certeza, que quem caminha aqui, quem é discípulo de um deles, quem conhece esses 5 pastores aqui, podem afirmar que nós temos uma liderança saudável. Amém? Então, quer alegrar? Tenho certeza que eles vão ficar muito honrados. Tenho certeza, quando eles verem a igreja respondendo àquilo que Deus tem feito através da vida deles, será motivo de muita honra, de muita gratidão, e será realmente uma recompensa para tudo isso que eles têm se disposto diante do Senhor. Amém? Nós que cremos que a palavra do Senhor é a verdade. Quantos creem aqui que a palavra do Senhor é a verdade? Amém, eu creio. Nós precisamos viver dessa verdade. Né? E eu quero compartilhar com vocês hoje um texto. Vou começar compartilhando um texto que está em 1 Coríntios 15. Pode acompanhar aqui na tela. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que se eu ler ali e virar aqui, minha labirintite não vai dar bom não. 1 Coríntios 15. Vou ler a partir do versículo 51. A minha versão está um pouquinho diferente dessa,
Eu vou ler aqui na edição contemporânea, mas apesar de algumas palavras diferentes, a Bíblia diz a mesma coisa. Então você vai acompanhar e você vai ver que está dizendo a mesma coisa. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Amém? Diga para o seu irmão assim, olha, sede firmes. Quer agradar o coração do seu pastor? Sede firme. Amém? Querido, esse texto da palavra de Deus fala de algo que vai acontecer. A palavra de Deus, como, por isso que eu falei agora há pouco, nós somos um povo que cremos que a palavra do Senhor é a verdade. E se a palavra do Senhor é a verdade, tudo que tiver contida nela já se cumpriu, se cumpre ou se cumprirá. Amém? Então aqui nós estamos, Paulo está relatando algo que ainda vai acontecer. Nós sabemos que o dia do Senhor virá. E nós sabemos que isso está breve de acontecer, está próximo de acontecer. Quando eu falo próximo, a gente não estou dizendo que vai ser amanhã, que vai ser depois, que vai ser ano que vem, que vai ser daqui a 10 anos, que vai ser no próximo século. Apesar de poder ser amanhã, depois, daqui a 1 minuto, nós não sabemos, mas vai acontecer. Nós precisamos, primeiro, crer. Nós temos que ter essa consciência de que tudo, por que eu estou enfatizando isso com você? Porque uma coisa depende da outra, e daqui a pouco você vai entender. Nós precisamos, primeiro, crer. Nós precisamos acreditar. Mas a questão aqui não é naquilo que nós lemos ou naquilo que nós dizemos acreditar. É como nós nos comportamos diante dessas verdades. Aqui está claro que está falando que o dia do Senhor virá. Nós sabemos disso, o Senhor Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja. Mas aqui no final desse texto, quando fala que, olha, onde está a morte, a tua vitória, o teu aguilhão, também relata algo que não aconteceu, mas que nós já temos a certeza. O Senhor terá vitória. Ele sairá vitorioso dessa história. Nós sabemos disso. Nós cremos nisso. Nós esperamos isso. Amém? Mas Paulo diz assim, olha, isso vai acontecer. Portanto, sede firmes. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que só vai participar dessa realidade, desse acontecimento, quem ficar firme. Nós precisamos entender isso. Porque nós estamos numa caminhada, nós estamos percorrendo uma caminhada que nos leva a algo que nós estamos esperando. Nosso objetivo, aqueles que creem no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, estão aguardando ansiosamente a vinda dEle, a volta dEle. Nós estamos aguardando isso. Esse é o nosso objetivo. Se você não está, tem alguma coisa errada na sua compreensão a respeito do reino de Deus. Há uns anos atrás eu falei com o pastor Denilson, fazendo discipulado, eu falei, ele sabia disso, né? Ele sempre trabalhava isso comigo, eu falava, pastor,
Eu tenho horror de pensar que Jesus vai voltar e vai acabar com tudo. Falava isso. Eu vi as pessoas clamando e às vezes orando. Eu já vi o Adenilson orar, Maranata, volta, Senhor. Eu falava, meu Deus, eu não tenho coragem de pedir isso. Eu estou confessando isso para vocês. Eu tinha muito medo disso. Eu tinha pavor de pensar, eu não queria morrer. Eu não queria sair dessa esfera natural. Eu tinha esse medo. Mas à medida que eu fui caminhando com o Senhor, eu tive que reconhecer que muito melhor é o que está por vir. E não o que nós estamos vendo agora ou o que nós estamos vivendo agora. Por melhor que seja a nossa realidade, por melhor que seja a nossa vida, por melhor que seja a sua história, por mais feliz que você seja, nada se compara ao que está por vir, ao que tem proposto para aqueles que estão correndo atrás de uma coroa, a coroa da vida. Esse é o nosso desejo. Hoje, depois de alguns anos processando isso, entendendo isso, eu passei a desejar isso. E hoje, talvez alguns de vocês já tenham ouvido em meu momento de oração, de clamor, eu gritar, Maranata, vem Senhor Jesus, eu quero que o Senhor venha. Eu quero ir morar com o Senhor. Eu quero viver essa realidade que o Senhor tem para nos oferecer. Onde não haverá mais choro, onde não haverá nenhuma dor, onde não haverá maldade, onde nós não sofreremos mais nada, mas não são essas coisas que devem nos atrair. É simplesmente o prazer de viver com o Senhor. Porque nada se compara a Ele. Nem o nosso choro, nem a nossa alegria. Nada é melhor que Ele. A escassez ou a abundância, a muita abundância, não é melhor do que o Senhor. Não é. Nós precisamos entender isso. Porque quando nós entendermos isso, nós vamos desejar aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Quando Jesus aceitou o desafio de morrer pelos meus e os seus pecados, querido, eu tenho certeza que o coração dele não estava em vir aqui e tornar a nossa vida fácil aqui. Apesar de que caminhar com o Senhor, por causa do sacrifício dele, por causa da entrega dele, nós hoje temos recebido condição de estar aqui, por pior que seja a nossa realidade. Ainda que nós estejamos enfrentando uma dor, o Senhor tem nos dado condição de suportá-la. Ou Ele cura, ou Ele nos dá a condição de passar por isso. É por causa dEle que nós conseguimos hoje viver tudo que nós vivemos aqui. Mas eu tenho certeza que no coração de Jesus, mais importante do que conceder a nós, conceder a você e a mim uma vida mais leve, uma vida com condição, conceder para a gente aquilo que nós precisamos para viver, para sobreviver, eu acredito que mais forte no coração dele pulsava a expectativa de nós um dia habitarmos com ele. Então, se essa é a expectativa do nosso Senhor, precisa ser a nossa também. Só que nós só vamos conseguir chegar ao final desse caminho. Nós só vamos conseguir alcançar isso que nós estamos esperando e ansiando, se nós ficarmos firmes até o fim, se nós sermos firmes. Na verdade, eu quero falar sobre ser firme, porque ficar é um estado, ele pode ser um estado. Eu fico feliz se alguma coisa me deixar feliz. Eu fico triste quando alguma coisa me deixa triste.
Eu fico forte quando tem alguém perto de mim, me segurando, me sustentando, quando tudo me vai bem. Mas se tudo não me vai bem, eu fico fraco. Então, ficar ainda é muito, muito aquém do que nós precisamos. Entende isso? Ficar depende de algo, mas ser, não. E aqui a palavra de Deus traz uma orientação. Paulo diz assim, olha, portanto, meus amados, quer ver isso acontecer? Na verdade, isso vai acontecer. Quer participar disso? Sede firmes. Sejam firmes. Até o fim. E aí você pergunta assim para mim, mas como assim ser firme até o fim? Nós temos feito tantas coisas, nós temos praticado tanta coisa, nós temos obedecido tanta coisa. Querido, sabe quando tem situações que tem coisas que quanto mais você vai andando nelas, mais ela vai se tornando séria, mais ela vai tomando um aspecto assim mais, né, sério, concreto. Vou te dar um exemplo, um aluno que está fazendo uma faculdade, uma pessoa que está estudando, ela começa a estudar, ela lê os livros, ela está lá prestando atenção nas aulas que os professores estão ministrando, né? Ela vai aprendendo, ela vai fazendo exercício para casa, trabalho. Quem aqui já fez uma faculdade ou ensino médio? Levanta a mão. Todo mundo aqui já estudou, né, um dia. Agora me conta uma coisa. Quando vai chegando a época de prova, como é que você fica? Quando um aluno está na época de formar, que ele tem que entregar um trabalho, que ele tem que obter uma nota, que ele tem que ser aprovado por uma banca de examinadores, como é que ele fica? Ele dá tudo que ele tem. Ele fica sem dormir, ele fica sem comer para comprar material para fazer lá, né, as maquetes. Ele faz tudo o que for preciso fazer. Por quê? Porque ele quer ser aprovado. Ele tem o objetivo de ser aprovado. Claro, quem estuda quer ser aprovado, quer passar de ano, quer pegar um diploma, quer ser reconhecido. Só que a verdade é que um aluno ele se empenha muito mais no final do caminho, não é verdade? Que ele sabe que está chegando a hora do fim daquilo. Ele sabe que está chegando a hora de ser avaliado, de passar por uma prova. A gestante é a mesma coisa. Uma mulher que está grávida, ela descobre que ela está grávida, ela tem o primeiro mês, aí vem os enjoos, ela deita, ela está cansada, né? Às vezes tem muitas reações particulares aí, né, de cada grávida. Tem medo, tem receio. Eu fiquei grávida 4 vezes. Desde a primeira vez eu falava assim, nunca mais eu volto aqui. Gente, eu fiquei com uma raiva quando eu fui ganhar minha primeira filha, que a enfermeira bateu na minha perna e falou, ano que vem está aqui de novo. Mas a minha raiva não foi tanto quando ela falou, a minha raiva foi quando no outro ano eu estava lá. Gente, mas que raiva que eu senti de mim. Eu falei, por que eu deixei isso acontecer? Porque eu vi a dor que eu senti. Eu tinha os 4, foram partos normais. E por que eu quis isso de novo? Então, tem receios que acontecem na vida da gente. E aí, né, não precisa falar, que aí mais 1 ano e pouco eu estava lá de novo. E mais 2 anos eu estava lá de novo. A tia Alete sabe, né, tia Alete? Gente, eu fiquei tão surpresa quando eu vi esse casal ali, ó. Tia Arlete e tio Cota, eles são tios do meu primeiro marido. Deve ter uns 15 anos que eu não os vejo. E eu, de repente, olhei para ela, nem acreditei, sabe? Eu achei que eu estava tendo uma visão. Falei, gente, mas eles estão ali. Fiquei muito feliz com a presença deles aqui hoje. Eles são tios do Bruninho, né? Eles são tios de 2º grau, eles são tios do pai do Bruninho,
dos meus filhos. E eles viram isso, né? Eu sempre ouvia assim, nossa, a Lu é doida. Nossa, a Luciana está doida. Toda vez que eu engravidava, eu ouvia isso. Nossa, ela está doida. Como é que pode? No quarto, então, eu falei, meu Deus, eu não tinha coragem nem de contar. Eu contei para o pastor Denilson, para o pastor André, eu estava quase 6 meses, de tanta vergonha de contar para eles. Eu estava grávida. Então, assim, voltando, a gente tem muitos receios, cada gestação é particular, mas as mulheres sabem disso e os homens também participam disso. Quem é pai tem tantos receios, tantos medos, tantos pavores. Como é que vai ser o dia do parto? Como é que não vai ser? Será que eu vou sentir dor? Eu não quero sentir dor, eu não quero sentir isso. Ah, mas eu tenho que fazer o quarto. E o enxoval? E quantas fraldas eu vou precisar? É um processo. Mas olha, quando vai chegando nos 9 meses, vira aquela confusão, porque tudo que você não fez, você tem que fazer. Tudo que você não comprou, você tem que comprar. Todo medo que você tem a mulher tem que ser engolido, porque você vai parar na maternidade. Tem que sair. A criança tem que sair. Então, nós somos assim. Nós vamos percorrendo algum propósito, nós vamos fazendo alguma coisa, né? No trabalho, você sabe o dia que o chefe, o presidente lá da empresa, chega lá e pede relatório, e você se prepara para aquele relatório. Mas a gente sempre, o esforço, o desgaste, a atenção redobrada, o empenho, a preocupação, é mais no final. O que eu quero dizer para você? No final a gente corre. E aqui, como eu disse, nós lemos aqui na palavra, o dia do Senhor está próximo. Nós estamos no final. Com um agravante aqui, nós não sabemos o dia. Então, o final para a gente, essa consciência do final tem que ser hoje. Eu tenho que entender que o fim é hoje. Eu tenho que ter essa consciência em mim. O fim é hoje. Porque eu preciso passar a viver como se fosse o último dia. Como se não houvesse mais amanhã. Como se eu não fosse mais ter oportunidade de fazer o que eu já devia estar fazendo. Como se eu não tivesse mais chance de fazer aquilo que eu já devia ter feito. Essa consciência tem que haver em nós. Porque esse dia é exclusivo ao Senhor. Não nos compete conhecer tempos e épocas que só Ele tem autoridade, a exclusiva autoridade de saber é de Deus. Nós não sabemos. Então, meu irmão, aqui tem uma orientação preciosa para nós. Sede firmes. Portanto, sede firmes. Então, sabendo que o fim pode ser a qualquer momento, quando que eu tenho que ser firme? Agora. É hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. Nós precisamos estar firmes, sermos firmes hoje. E quando eu falo de ser firme, é algo assim tão... Às vezes parece muito radical, sabe, querido? Mas quando nós desejamos alcançar essa meta, quando o nosso desejo de fato é entrar no reino de Deus, nós precisamos mesmo nos tornar radicais com algumas coisas. Eu ouvi uma frase esses dias que é muito interessante, que parece muito radical, e talvez você ouvir ela vai falar assim, mas quem não faz isso? Será que você que está falando não faz isso, querido? Não questiona não, sabe? Não deixa entrar no seu coração esses questionamentos vãos e tolos, não. Se atente para aquilo que o Senhor está falando com você. A palavra de Deus é para isso. E quando eu leio a palavra de Deus, eu procuro ouvir o que a palavra de Deus está falando comigo. Eu não fico pensando assim, mas isso foi com Davi. Mas isso foi com Saul. Mas isso aqui é para Andréia. Isso aqui é para quem está chegando agora. Não, a palavra de Deus é para mim. Eu tenho que ler a palavra de Deus e ler
e ouvi, porque se a palavra é um verbo, ela fala comigo. E aqui estão contidos tudo aquilo que Deus tem para mim. Só que muitas vezes nós vamos para a palavra buscar aquilo que Ele tem para nos oferecer. Quem aqui tem o hábito de ir para a palavra e falar assim, olha, deixa eu ver o que Deus tem para me corrigir hoje. Deixa eu ler aqui, deixa eu ouvir da parte de Deus o que Ele tem para alinhar na minha vida. Nós não temos esse hábito. Só que a palavra de Deus, ela contém promessas, ela contém poder, ela contém correção, ela contém alinhamento, ela contém disciplina, ela contém condenação. É a palavra de Deus. Se nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus. Nós não cremos em uma palavra que eu quero de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Amém? Então, nós precisamos, sabe, entender quando a palavra diz para a gente, seja firme. E o que eu ouvi, né, que eu acabei não falando, é que meia verdade é uma mentira inteira. E isso está falando sobre a mentira. Só que tantas outras coisas na nossa vida, querido, é ou não é? É ou não é? Ou eu sou firme, ou eu não sou firme. Ou eu minto, ou eu não minto. Ou eu amo, ou eu não amo. Ou eu perdoo, ou eu não perdoo. Ou eu sou semelhante a Jesus, ou eu não sou semelhante a Jesus. Não tem como ser meio semelhante a Jesus. Não tem como ser um pouquinho parecido com Jesus. Não tem como, o Valdeni leu aqui, né, sobre Deuteronômio, não tem como eu escolher a bênção, escolher a vida, escolher a morte. Né? Eu escolher obedecer, eu escolher desobedecer, ou eu sou obediente ou eu não sou obediente. Falei com o pastor Denilson que Deus estava, esses dias, compartilhando com ele, Deus estava requerendo algo de mim já há algum tempo, e ele vinha falando e falando e falando, e confirmando e testificando, e falando de novo, e não porque eu queria desobedecer, mas porque dependia de circunstâncias, não que dependiam, né? Mas envolviam circunstâncias, envolviam decisões, envolvia futuro, envolvia uma série de coisas, medos. E um dia, um domingo, eu vim conversar com a Denilson aqui depois do culto. Falei com a Denilson, Denilson, eu estava orando a respeito disso, que ele já sabia que era uma decisão que eu precisava tomar, e Deus falou comigo assim, demorar a obedecer é o mesmo que desobedecer. E aí ele olhou para mim, com aquele olhar amoroso dele e firme, e falou para mim, Lu, o que vai acontecer, não importa. O que você precisa é obedecer o que o Senhor te falou. Se vai ser, se não vai ser, se vai acontecer, se não vai acontecer, se vai cair, se não vai cair, não importa. O que você precisa é obedecer. E aí, nós precisamos ser firmes nesse tempo do fim. Porque a palavra diz que só quem for firme é que vai chegar no fim. Nós temos vários textos na palavra que fala quem perseverar até o fim será salvo. Nós temos vários textos na palavra de Deus, que é a verdade, que nos desperta. Seja firme na obediência, seja firme naquilo que você está sendo ensinado, seja firme na sua consciência, seja firme nas suas atitudes, sejam firmes nos seus comportamentos, sejam firmes nos seus sentimentos, sejam firmes nas suas decisões, sejam firmes.
Eu lembrei agora daquele texto de Jó, né, que todo mundo conhece. Jó estava passando, talvez uma das histórias mais terríveis, né, do que aconteceu a um homem. Porque a gente tem relatado aí tantos homens que perderam tantas coisas, que renunciaram, que sofreram enfermidades, né, que foram para a guerra, que foram injustiçados, que morreram por causa do nome de Deus. Mas a de Jó, ele sofreu tantas coisas, simultaneamente, que se você não lê o livro de Jó, leia. E se imagine ali. Quando eu leio, eu fico pensando, Deus, será que eu conseguiria chegar lá no final, sabe? É muito terrível. Ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo que ele tinha, ele ficou tomado de doença. E, num determinado momento, os amigos dele, né, ele foi afrontado, e em determinado momento os amigos dele começam a questionar sobre o posicionamento dele firme diante de Deus. E coloca aí para mim, Jó, acho que é 19. Deixa eu ver aqui. Coloca Jó 19. Deixa eu ver se é a partir do versículo 20. Vamos ler aqui. Gente, eu correr aqui, porque eu ia ler o texto todo, mas eu vou ler a partir do 21. Quando a conversa dele com os amigos, ele fala assim, olha, compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos, pois a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue? Jó aqui tinha uma consciência que o que estava acontecendo com ele era algo que Deus estava permitindo. Não era unicamente um ataque de Satanás. Não era meramente, sabe, o diabo se levantou contra ele, então Deus me livre disso aqui. Não, ele sabia que Deus estava nisso. E ele fala assim, olha, por que me perseguis como Deus me persegue? Da minha carne não vos fartareis? Quem me dera fossem registradas as minhas palavras, que fossem gravadas num livro, com pena de ferro e com chumbo, e que para sempre fossem esculpidas na rocha. Agora olha isso aqui, sabendo que Deus estava fazendo aquilo, ele diz assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Na mente dele, ele tinha essa convicção. Ele estava firme nisso. Deus permitiu tudo que estava acontecendo com ele. Deus deixou ele ser esmagado. Mas na mente dele, o que estava firme na mente dele? O meu Redentor vive. E olha só, e sei que por fim ele se levantará. Ele não estava nem dizendo assim, Deus se levanta hoje, eu creio que Deus vai se levantar hoje. Ele fala assim, olha, se ele se levantar no futuro, ainda que esse futuro seja longe, ainda que demore, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é uma consciência firme, isso é um entendimento firme, e é o que nós precisamos ter. Porque nós sabemos quem Deus é, nós temos aprendido, nós temos lido, nós temos experimentado, nós sabemos quem Deus é. Deus é poderoso, nós cantamos agora há pouco, Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, Deus é poderoso para fazer milagres, Deus é poderoso para quebrar muralhas, romper barreiras, soltar algemas, nós sabemos disso. Por que que na hora que acontece algo na vida da gente, a gente fica todo abalado? Porque a nossa consciência, o nosso entendimento não está bem firme. Nós precisamos firmar a nossa consciência.
firmando, com a consciência firmada, as nossas decisões serão mais firmes também. Porque quando outra coisa que eu queria falar com você, necessidade de ser firme nas decisões. Hoje nós estamos vendo uma geração totalmente abalada por causa de instabilidade, de inconstância. Não sabe se vai, não sabe se fica, não sei se é bom, não sei se é ruim. A gente precisa, se nós temos uma consciência firme, se nós temos um entendimento firme, nós vamos conseguir ter decisões firmes também. Não vou abrir mão. Olha a decisão dele. Aqui tem embutido uma decisão em Jó. Eu não vou blasfemar contra o meu Deus. A consciência dele, a firmeza na consciência dele produziu nele uma decisão firme de não se revoltar contra Deus, de não reclamar contra Deus, de não blasfemar contra Deus e continuar crendo que Deus se levantaria a favor dele. Nós precisamos ter as nossas decisões mais firmes no Senhor. Porque senão, querido, nós vamos ter que continuar lidando com as consequências de decisões precipitadas, de decisões tardias, de decisões mal tomadas. E tendo essa consciência firme, tendo as decisões mais firmes, nos dispondo para sermos firmes em entendimento, em decisões, em escolhas que nós fazemos, em posicionamentos que nós precisamos ter. Nós precisamos ter ou ser mais firmes nos nossos princípios. Porque, como eu falei agora, parece uma coisa assim. O Elcio começou falando assim: olha, aqui nesse lugar a palavra não é negociada. E não é mesmo. Pelo menos o que está saindo daqui, ó. Ninguém aqui, nenhum dos 5, tem acrescentado nada à palavra de Deus. E nem removido nada da palavra de Deus. Nós precisamos ter um posicionamento mais firme. Quando Jesus aceitou, cumpriu o propósito de Deus de vir à terra e morrer no nosso lugar, aí você fala assim, não, mas isso já estava proposto para ele, isso não tinha decisão a se tomar, querido. Quando ele fala assim, olha, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Você acha que em algum momento, essa fala dele, em algum momento ele não temeu? Ele não que ele quis voltar atrás, não. Mas você acha que em algum momento isso não doeu nele? Doeu tanto que ele sangrou. Quando ele ia orar e que ele via antecipadamente o que ele ia passar, doeu tanto nele que ele sangrou. E ele fala, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí vem uma decisão importantíssima dele. Contudo, seja feita a tua vontade. Isso foi uma decisão de Jesus. Ele decidiu obedecer. Então nós precisamos ser firmes nos nossos princípios. Ele obedeceu algo que Deus tinha proposto para ele. A única chance que eu e você tínhamos de ser salvos era aquilo acontecer. E ele obedeceu, abrindo mão de tudo, suportando tudo que ele tinha que passar. Ele não precisava, mas ele decidiu obedecer. Foi uma decisão dele. E nós estamos sendo ensinados a tantas coisas, tantos princípios. Querido, o que é princípio? Você sabe o que é princípio? Os princípios de Deus? São as leis, as regras que Deus estabelece, os estatutos de Deus.
Então, quando nós estamos tendo dificuldade, quando nós aprendemos da parte de Deus, quando Jesus fala assim, olha, perdoe o seu irmão. Nós estamos com dificuldade de ser firmes nos nossos princípios, dependendo se fulano, se a falta não for muito grave, se a ofensa não tiver me ferido tanto. Só que não tem se. Imagina se Jesus fosse encontrar um se. Quantos ele encontraria? Ele não procurou se. Ele decidiu obedecer à vontade do Senhor. Aqueles que decidem obedecer, preste atenção nisso aqui. Aqueles que decidem obedecer, zelam por fazer cumprir a palavra do Senhor. Como assim? Quem cumpre a palavra do Senhor não é o próprio Senhor? Sim, tudo que Deus vai fazer, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Mas preste atenção numa coisa. Quando você começa a ler em Mateus 1, ali pelo versículo 18, mais ou menos, começa a falar sobre o nascimento de Jesus. E aí começa a falar que o anjo apareceu à virgem, né, e apareceu a Maria, anunciou para ela, você terá um filho, e é o filho de Deus, e tal. E aí termina falando assim, para que se cumprisse a palavra do profeta. Ah, mas o anjo já veio do céu com esse encargo, né? Ele já veio pronto para fazer cumprir a palavra, trazer o anúncio. Se você continuar lendo Mateus, você vai ver no capítulo 2. Aí Jesus nasceu, José tem um sonho, porque Herodes se levantou e que não queria permitir que houvesse um rei, para não correr o risco de ter o reinado dele removido. O que é que ele faz? Ele manda matar todas as crianças. E aí um anjo aparece a José em sonho e fala com ele, foge para o Egito. E José faz o quê? Pega Jesus, pega aquela criança, pega Maria e foge para o Egito. E o texto fala o quê? Para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, do Egito te chamei. Você acha que José, olha só, ele poderia muito bem, se a preocupação dele fosse meramente me esconder de Herodes, não deixar que o meu filhinho seja morto por Herodes, querido, ele poderia ter se escondido em qualquer lugar. Concorda comigo? Qualquer lugar. Mas ele zelou para que se cumprisse a palavra que dizia, do Egito eu o chamei. Então, para onde que ele tinha que ir? Para o Egito. José também zelou para que fosse cumprida a palavra de Deus. Aí você continua lendo Mateus, lá no capítulo 4, fala que Jesus iniciou o seu ministério, né? João Batista veio, o primo dele, anunciando que era chegado o reino de Deus. Deixa eu achar o texto aqui. E aí, Jesus está morando, capítulo 4, a partir do versículo 12. Fala assim, olha, quando Jesus soube que João estava preso, e aí João foi preso, quando ele soube que João estava preso, voltou para Galiléia, olha só, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade que ficava à beira do mar, na região Zebulon e Naftali. Por que ele foi morar em Cafarnaum? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Jesus também zelou para que a palavra que tinha sido proferida quase 1 milênio antes fosse cumprida. Os que são filhos de Deus, os que têm compromisso com a vontade de Deus, os que querem obedecer à vontade de Deus, eles zelam para que a palavra se cumpra. Então, quando a palavra diz, você precisa perdoar, nós precisamos zelar em perdoar, para que a palavra se cumpra. Quando fala os filhos de Deus, os que são nascidos de Deus, obedecem a sua palavra, nós precisamos fazer o quê? Obedecer, para zelar que a palavra do Senhor se cumpra, a respeito dos filhos de Deus, dos que nasceram de Deus.
Nós precisamos zelar mais para que a palavra se cumpra. Não é ficar lendo a palavra esperando ela acontecer. Nós estamos precisando fazer acontecer aquilo tudo que já está anunciado, aquilo tudo que já está determinado por Deus para nós. Nós precisamos zelar. E isso envolve muito ser firme em princípios. Porque, querido, quer ver algo assim, mexer nos propósitos de Deus, são princípios descumpridos. Porque se nós não cumprimos princípios, a palavra que é a verdade não se cumpre em nós. Não se cumpre em quem não cumpriu princípios. A palavra vai se cumprir. Se não se cumprir em você, vai se cumprir em mim. Se não cumprir em mim, vai se cumprir nele. Vai se cumprir em quem zela pela palavra. Em quem se compromete com a palavra. E para terminar, eu quero ler um texto com vocês. Está em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 4. A pastora Simone fala muito sobre isso. Sobre nós temos um tesouro, um vaso de barro. Ela sempre menciona sobre isso. 2 Coríntios 4, versículo, leva a partir do 7, diz assim, olha, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Querido, nós vivemos aqui nesse plano, o primeiro texto que eu li está falando de uma realidade hoje, de corpo incorruptível, que depois vai receber a incorruptibilidade, né? Mas nós estamos nesse plano aqui ainda. Então, esse texto fala assim, olha, tribulação tem aqui. Perplexidade tem aqui. Perseguição tem aqui. Nós somos abatidos? Somos aqui. Mas nós temos um tesouro, nós somos barro, mas nós temos um tesouro que nós carregamos, que nos dá a condição de viver essas coisas aqui de forma irrepreensível. Se nós formos firmes, nós conseguimos viver aqui, mesmo diante dessas coisas, porque aqui diz assim, olha, não angustiados, não desanimados. Quando a Meire foi orar pelos pastores, ela falou isso. Não deixa eles serem angustiados, não deixa eles serem desanimados. Quando nós entendemos que essa responsabilidade está sobre nós, nós lemos isso aqui, Jesus, o próprio Jesus falou assim com Pedro, falou, Pedro, e você, Pedro, sobre essa pedra será edificada a minha igreja. Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja aqui? Não era uma pedra, ele não estava falando de pedra, ele estava falando de nós. Sobre esta pedra será edificada uma igreja. E o que ele completa dizendo? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Se nós cremos nisso, nós não podemos permitir que nós sejamos angustiados, desanimados, nos sintamos desamparados e nem destruídos quando nós temos que passar por perseguição, por abalo, pelas condições que nós vivemos aqui. Mas para isso é necessário que eu e você sejamos firmes, cada vez mais firmes, porque senão nós não vamos conseguir chegar no final. Tem um final do caminho para chegar que está perto, está próximo, é em breve. Mas nós precisamos chegar até lá. E querido, eu não estou falando isso aqui com você para dizer você não está firme. Nossa, ela está dizendo que eu não estou firme. Não é isso não. O que eu quero que você entenda é que nós precisamos ser cada vez mais firmes. Nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser firmes nos nossos princípios, nós precisamos ser firmes na nossa consciência, nós precisamos ser firmes na nossa decisão de servir ao Senhor incondicionalmente. E quando eu falo servir ao Senhor, eu não estou falando de vir para a igreja, de exercer ministério somente, eu estou falando de ser firme no Senhor, de agradar ao Senhor, de ter comprometimento com a palavra dEle, de fazer cumprir os propósitos dEle aqui na terra, através de mim e de você. O Senhor tem nos dado essa condição. Querido, o Senhor tem sido bom demais para nós. Não tem faltado palavra aqui, não tem faltado ensinamento, não tem faltado unção, não tem faltado poder de Deus, não tem faltado graça, não tem faltado sustento, não tem faltado favor de Deus. Então, se tem alguma coisa que está faltando, é posicionamento nosso. Sede firmes. Sede firmes no Senhor. E eu sei que nessa noite, o Senhor quer firmar mais você. E olha, eu sei que você precisa de mim nesse tempo. Eu sei disso porque eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos ajudar nesse tempo. Não com argumentos ou críticas ou condenações ou juízos. Mas se for preciso, chega perto do seu irmão e fala: olha, vamos firmar nisso aqui. Porque eu quero conseguir, eu quero que você consiga também. Eu quero encontrar você lá. Mas para encontrar você lá, eu preciso estar lá. Ajude o seu irmão. Me ajuda a conseguir. Olha para o seu irmão e fala assim: olha, seja firme. Fala com ele agora assim: me ajuda a ser firme. Fica de pé, em nome de Jesus. O Senhor tem sido tão bom conosco, querido. Mas a palavra dele será cumprida. Os propósitos dele serão cumpridos. As verdades dele serão estabelecidas. A despeito de qualquer coisa. Se nesse tempo você tem se sentido não tão firme, eu quero muito que você apresente o seu coração diante do Senhor. Não é para mim, não precisa levantar a mão não. Apresente o seu coração diante do Senhor. Fale com Ele, fale: Senhor, eu não estou tão firme assim como eu deveria. Eu preciso estar firmado, eu preciso ser firme. A começar na minha compreensão do reino do Senhor,
daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor me chamou para ser. Quero ser firme nas minhas decisões. Eu não quero abrir mão, eu quero decidir por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor está promovendo, seja fazer ou deixar de fazer. Porque muitas vezes nós fazemos achando que fazer para Deus é fazer o que Deus está querendo. Nós precisamos ter essa percepção, queridos. Mais do que ação, presta atenção nisso. Mais do que ação nesse tempo, há uma necessidade de percepção. Nós precisamos agir sim. Mas agir em quê? Fazer o quê? Como? Quando? De que maneira? Com quem? Peça ao Senhor. Fala com Ele: Deus, eu quero ser firme. Eu quero ser firme porque eu quero participar desse dia. Eu quero chegar lá nesse dia. E assim como será ouvida uma voz, eu quero ser uma das vozes que vai gritar: onde está, ó morte, a tua vitória? Eu quero ser uma dessas vozes que vai poder olhar e dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Fala com o Senhor, meu irmão. Fala com o Senhor, não perca essa oportunidade. Olha, não perca aquilo que Deus tem feito nesse lugar. Deus tem falado nesse lugar. Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Às vezes o nosso coração fica tão triste porque a gente vê as pessoas saindo e falam, às vezes, alguma coisa que você vê: meu Deus, ela não entendeu, ela não pegou. Muitas vezes, sabe, esse tipo de coisa: nossa, fulano precisava estar aqui para ouvir. Nossa, se ciclano tivesse ouvido essa palavra. Querido, isso é sinal que nós, quem está aqui, está perdendo o que o Senhor está fazendo. O Senhor está falando conosco nessa noite. Não sou eu que estou falando. Por favor, entenda isso. Não sou eu que estou falando. Deus, Ele tem muito interesse em que nós sejamos firmes. Mas nós precisamos entender que, apesar do grande interesse dEle, o benefício é nosso. Somos nós que precisamos chegar lá. Ele já está lá. Ele já está lá esperando aqueles que serão firmes até o fim. Então, nesse tempo, presta atenção, fica atento às propostas que você tem recebido, fica atento àquelas coisinhas simples, ocultas, sabe, que te convidam. Não, faz só isso aqui, é só, ninguém vai ver. Não fala para o seu marido, não faz, mas não deixa a sua esposa ver. Não, eu quero fazer isso aqui, mas deixa eu mentir aqui para o meu filho. Queridos, cuidado com o que está sendo proposto para nós nesses dias. Nós estamos sendo assolados para termos a mesma mente dos incrédulos, para termos o mesmo coração e ações dos ímpios. Vamos tomar cuidado com isso. O Senhor hoje quer nos firmar. O Senhor hoje quer nos fortalecer. O Senhor hoje está nos despertando para que haja uma decisão no nosso coração. Eu vou ser firme. Eu vou ser firme no Senhor. Eu vou ser firme e eu vou conseguir, porque Ele tem nos ajudado. Ele tem nos dado condição. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Te louvamos porque a Tua palavra é a verdade. Te louvamos porque o Senhor tem sido zeloso com a nossa vida quando nos desperta a respeito de algo. Deus, e nós entendemos que o Senhor não está trazendo isso como peso para nós. O Senhor está trazendo isso como oportunidade para as nossas vidas. Deus, obrigada pela oportunidade que o Senhor está nos dando essa noite. Deus, nos ajude a ser firmes, cada vez mais firmes, não na hora do culto, não na hora do nosso devocional, mas em todo o tempo nós queremos ser firmes no Senhor.
porque nós queremos acessar as portas do Teu reino naquele dia. Nós queremos entrar e encontrar contigo e ter, ó Deus, a mesma palavra que foi proferida a respeito de Jesus. Este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada. Vem e entra. Ajuda-nos, Senhor, nesses dias. Nós queremos agora, Deus, fazer um compromisso conosco mesmo, de sermos firmes, de sermos cada vez mais firmes em entendimento, em decisões, em posicionamentos e nos nossos princípios, Pai. Que o Senhor nos ajude. Que quando vier, Deus, qualquer coisa contrária para nos enredar em cair, que o Senhor possa nos lembrar da Tua palavra. Quando diz, quando nos lembra, quando fala, quando revela que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor está conosco em todo tempo, em qualquer circunstância. O Senhor tem conhecimento de todas as coisas que estão acontecendo e o Senhor tem poder para nos ajudar a vencer todas elas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor firme os nossos pés, que o Senhor firme as nossas mãos, que o Senhor firme os nossos corações, que o Senhor nos ajude nesses dias, ó Deus, porque nós queremos nos comprometer com isso, em sermos mais firmes no Senhor. Amém, querido? Amém. Aleluia. Eu quero que você saia daqui motivado. Eu quero que você saia daqui cheio dessa convicção, desse desejo, na verdade, de ser firme no Senhor. Daqui a pouco, amanhã, quando você for para o seu trabalho, quando você for para a sua escola, quando você estiver dentro da sua casa, quando você enfrentar as situações, seja firme, deseje ser firme, se comprometa com isso. Amém? Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra, pela sua bondade. Aleluia. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção para terminar. E eu vou orar nos despedindo antes, porque aí assim que terminar, você está liberado. Amém? Pai, obrigada por essa noite. Obrigada por tudo que o Senhor faz nesse lugar. Obrigada porque é precioso, são preciosos os conselhos do Senhor. Obrigada, ó Deus, pela Tua igreja. Obrigada pela Tua igreja que tem desejado cumprir os planos do Senhor aqui na terra. Obrigada por cada um dos Teus filhos que tem se comprometido com a Tua palavra, que tem se comprometido com as verdades do Senhor e que tem se colocado como instrumento nas Tuas mãos para que o reino do Senhor seja estabelecido aqui na terra.